Bem-vindos, galera, a mais um episódio do Talk and Roll Podcast com o nosso anfitrião Antônio Vinícius, BJJ. Fala, galera. E hoje com o nosso convidado Rodrigo Campos, também conhecido nos tatames como Kiko. Fala, galera. A gente trouxe o Kiko hoje para conversar um pouco sobre um aspecto um pouco mais científico do jiu-jitsu, né? Ele tem algumas qualificações de educação física, além de ser um faixa preta de jiu-jitsu, um professor que já formou faixa preta, tem uma história aí, uma bagagem grande dentro do esporte e tem muita história para contar pra gente aí. Isso aí. Então vai ser bastante interessante. Fiquem conosco durante essa conversa aí. O nosso primeiro convidado, uma honra. Pô, a honra toda minha. Tá do lado aqui dois monstros. Dois caras que eu admiro muito no dia a dia. Então vamos começar. Queria que você contasse um pouco da sua história, como é que foi a sua trajetória dentro do jiu-jitsu, dentro do esporte, como é que você chegou até aqui. Cara, eu comecei o jiu-jitsu muito cedo, na verdade pra a época, né? Hoje em dia o pessoal tá começando muito mais cedo do que eu comecei, então eu comecei o jiu-jitsu por volta de 12, 13 anos de idade. E como todo mundo, toda criança hiperativa, a gente começa o pai quer arrumar algum destino para ganhar energia. Graças a Deus eu tive um abençoado que falou que não coloca no futebol, não coloca em nada que dê gás à máquina. E vamos colocar aí. Foi daí já quando eu comecei a minha história de ser diferente. Uma pessoa me indicou o jiu-jitsu por... Na verdade, não o jiu-jitsu, né? Foi a arte marcial como uma fonte diferente de gastar energia, né? Para fazer força. Sim. Chegar em casa cansado para não fazer besteira em casa. Fazer força, não fazer aeróbico, hiperatividade, você dá muito gás ali na máquina. Então gastar com outra coisa que a criança não gasta, que é o tipo de força. E eu fui colocado no judô nessa época. Sim. Coloquei no judô e não tinha jiu-jitsu na cidade que eu morava. Eu morava em Paulo Afonso, Bahia, onde eu nasci. E a gente se mudou, minha família mudou para Aracaju. E lá eu continuei fazendo judô, fiz judô até minha faixa laranja, mais ou menos. Mais ou menos que idade você tinha? Tinha uns 11 anos, 11, 12 anos por aí. E teve um desafiozinho entre o judô e o jiu-jitsu. E lá na cidade que o jiu-jitsu estava chegando. E eu tinha um tio meu que já fazia jiu-jitsu, já tinha começado a fazer jiu-jitsu, ele sempre queria me levar pro jiu-jitsu. E eu não queria, porque, né, judô, eu queria muito estar na... E por incrível assim, nessas lutas que tiveram, eu fui o único do judô que ganhou de um cara do jiu-jitsu. Do jiu-jitsu. Né? E isso meu tio fez uma aposta pra mim, cara, vou te levar pro jiu-jitsu. E se você quiser voltar pro judô, eu vou pagar ali o seu judô a vida toda. E se você não quiser, se você quiser ficar no jiu-jitsu, você vai se virar. Mas é engraçado, né? Que se você era do judô e ganhou do cara do jiu-jitsu, você vai pensar, pra que eu vou fazer jiu-jitsu se eu ganhei do cara, né? Isso aí. Aí eu acabei... Fala que não. Eu acabei indo, me dei essa oportunidade de fazer um mês de jiu-jitsu e tô aí. Desde então... Nunca mais voltei pro judô, usava o judô, mas usava o judô só para minha preparação física. E hoje, como voltei um pouquinho a praticar o judô por estar com contato aí com o Hugo, ele tá me puxando, e ver a necessidade, né, também. E foi aí que eu tive o primeiro contato com o jiu-jitsu e então mudou minha vida, né? Mudou minha vida toda, assim. E você lembra mais ou menos como foi no início, assim, como foi a entender um pouco da regra, entender um pouco das posições, como foi o seu primeiro contato ali, como você se sentiu fazendo jiu-jitsu pela primeira vez? Então, quando eu cheguei era outra época, né? Então acho que fui a primeira criança a chegar no tatame. Então, cheguei no mundo de adulto. Pra mim, todo mundo era meu super-herói, né? Sim. Então eu sempre tive esse meu tio, o Mika, como o meu super-herói também. Então apesar de ser meu tio, ele era muito próximo da minha idade ali. E eu sempre tinha ele, poxa, o cara que surfava, o cara lutava jiu-jitsu, o cara tinha lifestyle, lifestyle bem legal. Então eu comecei a andar mais com ele.
né? Então, para isso, o jiu-jitsu também disse, poxa, eu comecei a ficar mais próximo do cara que é meu super-herói, que eu admiro. Então, para isso também foi bom. E eu tava naquele mundo ali, eu ficava assustado por ver coisas que pessoas da minha idade ali não estavam acostumados a ver. Mas, mas eu tive um grande mestre que me guiou ali nesse mundo, né? Mas o primeiro coisa foi meio de choque, assim, totalmente saindo. Eu saí de um mundo totalmente regrado, que é o judô, vamos dizer assim, para um mundo totalmente sem regra, que era o jiu-jitsu naquela época, né? Então, foi um choque, né? Então, né? Galera, fazer uma observação aqui, a gente tem hoje a parceria aqui do Tropical Superfoods, um açaí. Eu vou até botar uma dose aqui pro nosso amigo Kiko Rodrigo. Enquanto isso, queria que você falasse um pouco de como foi a sua carreira de competição e como foi desenvolver uma carreira atlética num estado que não tinha uma tradição de jiu-jitsu, né? Você fez a sua carreira pela maior parte dentro do Sergipe, em Aracaju. E como foi desenvolver o seu aspecto técnico para acompanhar a galera de outros estados, assim, que já estava com o jiu-jitsu um pouco mais evoluído para a região deles? Então, a gente, na verdade, eu comecei a treinar no começo de tudo no jiu-jitsu lá no meu estado, né? Então, o mais graduado era um faixa roxa. Sim. O mais graduado, o cara que levou o jiu-jitsu lá pro meu estado era um faixa roxa. A gente tinha um faixa preta, o Jairo Moura. Sim. Mas como o jiu-jitsu não era conhecido, ele trabalhava com judô na época. E ele tinha meio que deixado o jiu-jitsu de lado. E ele trabalhava com judô. Mas quem levou o jiu-jitsu mesmo pro estado foi um faixa roxa. Então a gente não conhecia o faixa preta. Quando eu comecei a treinar com o meu professor, né, o meu professor era faixa azul. Mas só que, assim, o meu professor tinha uma característica que até hoje ele tem, assim, que ele sempre foi muito à frente do tempo dele. Sim. Então, eu sempre aprendi o jiu-jitsu, ele buscava sempre... É uma coisa que eu uso muito, até levei essa característica para minhas aulas hoje, que é buscar o jiu-jitsu em tudo que você faz. Como você caminha, como você anda, como em outra arte marcial, e isso trazendo. Como a gente tinha pouco acesso na época, não tinha vídeo, não tinha... nada, era muito difícil chegar. Puxa, já era difícil. Imagina chegar lá naquela época no Nordeste, que eu era 98, 96, 97. Chegar a uma informação sobre o jiu-jitsu, não tinha. Sim, então, verdade. Ou esse professor, né, que é o Sérgio Mar, que era até na época da Strauss, que ele levou o jiu-jitsu lá. Então, até chegar na gente uma posição, alguma técnica. Era muito, muito difícil. Muito difícil. Então, graças a Deus, eu tive esse cara, assim, meu professor, o Eric, ele sempre buscava outras coisas. Ele fazia na época, começaram a chamar de ginástica natural, mas ele dizia que era o Keipo havaiano. Ele fazia muita... Na época, hoje todo mundo é crossfit, mas a gente já carregava pneu. Então, a gente já corria na rua, já fazia coisas diferentes. Na época, ele tinha as visões, ele dizia que assistia o filme de Van Damme, chegava lá e passava pra ele. Quem nunca? Quem nunca? Então, era difícil, assim. Voltando à parte, assim, competitiva... Foi ter o primeiro campeonato de jiu-jitsu, acho que 2 anos depois que a gente começou a treinar. Caramba. Eu lembro como hoje que o primeiro campeonato de jiu-jitsu que teve lá foi dentro de uma lojinha, meio que uma loja, que era a Tatame, campeonatozinho interno, e botava a gente para se pegar lá. Botava ali mais ou menos o mesmo tamanho, mesma idade. Eu olhava assim, no olho assim, pô, esses dois aqui dá. E casava daí? Casava e ia. E você lembra mais ou menos como foi a sua primeira experiência competitiva? Se você se sentiu nervoso, como foi o resultado, como você se sentiu depois? Você consegue descrever pra gente mais ou menos como foi? Assim, até hoje, eu sempre fiquei muito nervoso lutando na minha cidade. Eu sempre fui um cara que cobrei muito, né? Mas assim, até hoje, faixa preta, com vários anos, mais de quase 30 anos de jiu-jitsu, eu chego na minha cidade, se eu for lutar, eu vou sentir o mesmo nervosismo. Mas eu lembro que eu perdi na final, eu fiz 2 lutas, perdi na final. Depois esse cara que me ganhou estudou comigo o resto da minha vida, assim, muito tempo. E era engraçado que, assim, a rivalidade era tão grande do jiu-jitsu que a gente era amigo, a gente andava junto, mas a gente nunca deu um treino junto.
Justamente por essa... Nunca, porque tinha rivalidade de academia, de equipe, não podia... equipe diferente. Na verdade, era a mesma, pra você ver, era a mesma equipe, só que só eram professores diferentes, né? Porque o jiu-jitsu foi levado pelo mesmo outro cara. núcleo, né? Mas era outro núcleo, a gente nunca treinou junto, nunca. Se treinasse, era expulso da academia, não tinha essa. E essa era uma geração de jiu-jitsu até tribal, né? Assim, onde você tinha a sua academia, você não podia se misturar com os outros, você tinha que ser amigo escondido dos outros, assim. Ia na mesma festinha, ficava lá do A, lá do B. Verdade. Isso aí. E assim, ia muito fora do tatame, né? E assim, a vida competitiva, como lá, tudo era um acesso, meu irmão, mas a gente queria lutar. A gente queria aquilo ali. Então, quando chegava uma revista, a gente juntava aquele dinheiro para comprar uma revista, para ver posição, para saber quem é que tá. Às vezes a gente chegava lá, às vezes a aula era o cara falando o que tinha visto, que chegou do Rio, o que tinha acontecido, não era pra gente saber o que era que tava. Então eu comecei a competir muito e eu não tinha muito, assim, minha família, eles me apoiavam no esporte, mas tinha muita, vamos dizer, o preconceito com o jiu-jitsu, né? Então, quando eles começaram a tentar me apoiar, foi meio com uma troca, assim, pô, meu irmão, eu quero que você se forme, então eu vou investir aqui para você ir embora. Foi quando eu fui pro Rio, passar uma época lá, morei um tempo numa academia, dentro do tatame. Caramba. Então, eu dormia no tatame, eu mais 40 pessoas, para buscar, para coisas que eu queria ser bom naquilo. Meu irmão, um dia eu vou ser bom. Até hoje eu busco isso, né? Mas. E é muito bom, galera. Acredito. Nisso aí eu lutei brasileiro. Na época, assim, explicando, eu lutei o brasileiro, lutei o Mundial 2 vezes. Né? E tive resultados bons, graças a Deus. Nunca tive muito resultado bom no brasileiro, sempre travei, né? No brasileiro, peguei o terceiro. Foi um resultado bom treinava com meus amigos, na minha cidade, onde o jiu-jitsu, que a gente falou, e aí pro berço, que era o Rio antigamente, chegar no Rio era hoje como chegar na Califórnia. Então, chegar no Rio, era a mesma coisa que a galera hoje quer chegar na Califórnia, lutar um Mundial. Era chegar no Rio, ver aqueles caras, todos ali, e era todos... E fazer frente, fazer luta, sair do estado para lutar, muitas vezes a gente pegava ônibus, 36 horas, 42 horas de ônibus. Eu lembro quando eu lutei o brasileiro, eu quebrei meu pé, e eu voltei depois de 36 horas de ônibus para casa, pé inchado, e era a realidade da época, né? Mas graças a Deus, hoje eu gosto de competir, vou competir até... Tem o meu aluno Ali, fala que eu vou competir até morrer no tatame. E assim isso aí. E você falou sobre o resultado que vocês tiveram no Mundial também. Como era para você o Mundial nessa época lá no Brasil? Como era o nível ali e que faixa você era? E como foram as lutas, mais ou menos? Então, eu lutei na faixa roxa, né? Na faixa marrom. As lutas no Mundiais na época, vou dividir aqui uma fase, né? Porque eu lutei CBJJO também, na verdade. Porque na época, naquela época ali foi na época que surgiu a CBJJO. Então teve um racha onde... Não um racha, vamos dizer assim, um racha para não polemizar muito, né? Que os grandes nomes começaram a lutar por dinheiro na CBJJO. Então foi, na época, a IBJJF, né, que era a CBJJ, nem tinha a denominação BJJF na época, tinha caído um pouco assim, o nível, né? Então os dois campeonatos estavam muito fortes, né? E as lutas foram, todo mundo que lutava ou até mais pessoas lutaram, pelo menos na minha categoria, porque valiam dinheiro, lutaram a CBJJO. Na época o Leozinho tava, o Ricardo Vieira, o Tererê lutou, né? Margarida lutou, as 2000 e... Demi Maia, todos esses foram lutar no CBJJO. Então, aí eu fiquei em terceiro no primeiro ano. Isso de faixa roxa? Isso, faixa roxa. No segundo ano eu consegui ganhar, assim, mas... Na faixa marrom. Na marrom. E, como é que se diz? Aí, depois eu tive um gap muito grande de luta, né? Que aí, quando eu voltei pro meu estado, eu já comecei a estudar, foi o prometido lá pra minha família, né? Meus pais e tal, que eu disse, vou ter que me formar e vou entrar na faculdade, vou correr atrás de me formar. Né? E eu tive um espaço grande, aí meu professor foi embora para os Estados Unidos, foi aí que eu comecei a tomar conta da academia dele e virei professor, né?
Na época eu já ajudava muito ele nas aulas. E eu comecei a virar professor e parei de competir uma época. Comecei a me dedicar a estudar, a competir de vez em quando. Então, aí eu voltei mais a competir eu já próximo do Master ali. E já não tive a oportunidade ainda de voltar a lutar. Que é o meu sonho, voltar a lutar o Mundial Master, quem sabe um dia aí. Vai repetir o feito que você fez lá atrás na faixa marrom. Tem tudo pra isso, na verdade. Na verdade, tem tudo pra isso. E fala pra gente como é que foi um pouco dessa sua qualificação, né? É um educador físico. E como você fez a associação da sua qualificação pro esporte. Na verdade, assim, meu interesse sempre foi estudar. A minha vida mesmo foi voltada, depois que eu conheci o jiu-jitsu, eu voltei muito minha vida a isso. Então, quando eu comecei a estudar educação física, eu sabia que eu queria fazer preparação de jiu-jitsu. Na época eu estava dando mais aula, então eu queria fazer preparação de atleta, eu queria saber como funcionava o corpo de um atleta, como tudo aquilo tava que eu poderia ajudar as pessoas a ganhar. Sempre foi nem a mim mesmo, ajudar as pessoas a fazer ele ter um resultado de primeira. Performance. Foi quando eu conheci a biomecânica. Certo. Mas eu sempre tinha assim, eu falei que o meu professor sempre foi um pouco à frente, mas mesmo assim eu olhava assim e dizia, cara, não tem lógica o que é que está sendo, por que está sendo explicado isso, dessa forma. A metodologia, né? A metodologia era legal, mas eu sentia que estava faltando algum detalhe a ser explicado. O joelho, o pé não pode entrar assim por acaso. Entendeu? Porque isso até para o melhor entendimento do aluno, você diz. Isso, no entendimento do aluno. Porque eu nunca gostei muito disso, de por que é. Faz aí. É desse jeito. Tem que ter uma razão. Questiona, tem que ter um negócio. Aí foi quando eu conheci a biomecânica. Na faculdade, eu disse, pô, biomecânica, comecei, aí foi quando eu virei especialista em biomecânica para entender o jiu-jitsu. Aí, a partir de então, eu fui começando a tentar criar a minha metodologia de ensinar e fazer algumas pesquisas de como eu levo o jiu-jitsu para as pessoas da melhor forma. Entendeu? Então, foi aí que veio a parte do estudar educação física, porque, na verdade, meu sonho era fazer veterinária quando eu era moleque. Eu queria fazer veterinária, sempre gostei muito de bicho, mas depois que eu fui morar fora, que eu conheci o jiu-jitsu de perto, eu disse, não, tem que... Tem coisas que não se encaixam, porque meu jiu-jitsu tinha estagnado em alguma coisa, eu disse, meu irmão, tem coisas que eu tenho que aprender para melhorar. E do que você tirou, assim, como conclusão, assim, juntando com a parte científica e a parte prática, aplicada, assim, pela sua metodologia de aula, assim, como você aproveitou essa sua pós-graduação, né? Essa foi a sua pós-graduação. Como você aproveitou esse processo na formação dos seus alunos, assim? Então, eu comecei a mudar, eu comecei a usar isso aí. Primeiro, eu reestruturei toda a minha aula, né? Eu, como um bom old school, né? A gente começava a aula daquela forma de calistênica, né? Fazer força, botar o cara para cansar e ter aquela mentalidade de treino cansado é o que vale. Treino difícil não tá fácil. Tem que fazer força até a morte. Força antes de treinar, puxa pro meu irmão, fazer abdominal e tudo, e morrer e depois começar a treinar. Eu disse, cara, não tem como. Não é muito... realista, né? Realista. E eu comecei a tentar mudar a metodologia. Aí eu comecei a fazer algumas pesquisas, né? E eu comecei a ver que, pô, muitas das pessoas que param de treinar jiu-jitsu hoje, eu disse, por que a galera para de treinar? Porque o aluno não está mais com a gente. Eu disse, pô... depois eu comecei a fazer uma pesquisa de que a maioria das pessoas que param, porque elas se machucam primeiro. A pessoa não quer chegar na academia porque se machucar. Sim. Mas todo mundo tem que arrumar um culpado. Eles arrumavam um culpado e, pô, eu tô treinando com um graduado e me machuco. Mas só que depois eu comecei a pesquisar e disse, poxa, 80% das pessoas que se machucam e param de treinar não é por causa do graduado que vai machucar, é porque ele não sabe se posicionar. E a gente começa o método tradicional de ensino, ensinando a pessoa a atacar, mas a pessoa não sabe proteger o seu próprio corpo, como é que ele vai atacar. Então aí eu comecei a criar uma metodologia para evitar que eles saibam se movimentar antes deles saberem
Como é que se diz? Como se ataca. Como se ataca, ou lutar, ou proteger o seu próprio corpo, né? Que eu sempre gosto de começar minhas aulas com proteções, né? Proteção do corpo, proteção da perna, proteção da cabeça e assim vai. Se você pudesse dar um exemplo para a gente, assim, numa aula sua, como você começaria um aquecimento com direcionamento para a técnica do dia que você faria? Só para a gente entender mais ou menos como é a forma que você pensa. Eu começo sempre com mobilidade, eu sempre faço uma mobilidade voltada à posição do dia. No caso, um exemplo, eu sempre uso algumas posições básicas, né? Primeiro ele vai aprender a caminhar, depois ele vai aprender a direcionar o joelho, que eu chamo, vai direcionar o joelho. A primeira técnica que a gente usa é, vamos dizer assim, uma entrada de baiana, mas com o joelho no chão, porque dali aquela posição a gente vai tirar para várias outras coisas. São 3 posições básicas que eu uso como no meu método, que é a posição de double leg, que é a posição da baiana, a levantada técnica, que é útil para tudo. Essencial. Que é essencial para tudo. Né? Que é na levantada técnica você vai para a fuga de quadril, no mesmo posicionamento, vamos dizer assim. E a levantada técnica e a fuga de quadril em si. Tá? Que a gente usa de proteção, que são os escudos. Né? Que aí, desses 3 movimentos que eu ensino básico, a gente vai destrinchando para as outras posições. Todas as outras posições. Interessante. Então, a partir vamos dizer que essa é a fundação, é a base dos seus alunos, para que depois eles vão passando para as próximas técnicas. Isso aí. Entendi. Interessante. E você? O que você acha? Assim, eu sou até meio suspeito para falar, porque hoje em dia a minha figura de professor é o Kiko, né? A gente trabalha junto, nós somos muito amigos, e a gente tem um treino no condomínio, onde o treino ele é majoritariamente voltado para os faixas pretas. E a dificuldade, às vezes, é porque cada um vem de um lugar. Cada um vem de uma escola, cada um vem de um estilo. E o Kiko, ele é professor nato. Então, ele é um cara que ele se especializou em ser um professor. E ele ficou de frente da galera, assim, meio que tomou essa liderança para puxar o treino das faixas pretas. Difícil. Difícil missão. A gente faz juntos, na verdade, né? A gente divide a aula e cada um toma parte de alguns aspectos assim da aula. E para mim é muito interessante ver a forma que a sua escola desenvolveu movimentação. Como os escudos se conectam, como você troca de direções, assim. Da onde que veio, né? Você veio da escola da sua cidade, depois você foi treinar com o Rico Vieira, né? Para quem não conhece, ele é um dos líderes da Checkmate. E ele tem um método que ele desenvolveu já baseado nisso, e é uma coisa que você se aprofundou e se especializou também, assim. Como esse método ele foi desenvolvido e quais são as principais características dele para quem procura aplicar ele na alta performance? Então, eu treinei a vida toda com o Eric de Branca Preta, né? Que eu falei que o cara sempre... E ele tinha uma fundação do básico muito boa. E depois, eu comecei, como meu professor foi para os Estados Unidos, eu fiquei sem um mestre. Foi por aí que eu parei de lutar. Eu disse, poxa, não tinha uma referência, vamos dizer. E eu fui buscar uma. Foi quando, assim... A história com o Rico é bem interessante. Eu comecei a ter um contato com o Ricardo, com o Ricardinho, e eu comecei a treinar com ele. Quando a primeira vez que eu vi para a aula dele, eu faixa preta, ele me colocou num canto, me colocou para fazer fuga de quadril. Eu disse, esse já de faixa preta? Faixa preta. Eu disse, meu irmão, os caras é maluco. E ele me colocou para fazer fuga de quadril, e ele começou a botar mais 3, 4 tipos de maneira de fazer fuga de quadril. Eu disse, mas eu queria aprender, né? Fui para lá, para a academia dele, eu fui buscar ele para aprender. E eu disse, cara, é esse cara que eu quero treinar. Que a forma que ele explicava parecia muito com o que eu pensava. Né? E eu comecei a ver o tanto que ele estudava também. E tudo ia muito... vamos dizer assim, o que tinha faltando nas explicações que eu achava, que eu fui estudar, depois eu cheguei, estudei, quando eu cheguei com o cara me explicou tudo que eu tinha estudado. Então, eu estudei, vamos dizer assim, estudei 6 anos, depois fui chegar pro cara, o cara me explicou tudo. Então, aí ele tem esse método de proteger primeiro, se proteger o teu corpo, para depois começar a atacar.
né? E aí ele criou muitos desses métodos de estudo, né? De metodologia de proteger o teu tronco, proteger tuas pernas, nunca ter o controle da tua perna, que eu começava a ver, pô, tem lógica. Aí foi aí que eu comecei a pegar o que eu já tinha aprendido, algumas coisas, as coisas que eu estudei, né? E fui meio que mesclando com a direção que o Rico me deu. E ele virou um grande mentor, assim, pra mim. Na verdade, é um cara que me fez não parar de treinar jiu-jitsu. Depois a gente pode tocar essa história, porque eu ia me abandonar o jiu-jitsu, né? E ele me fez não parar. Ele até hoje, a gente nunca conversou sobre essa história, mas ele foi um cara que me fez não parar de treinar jiu-jitsu. Interessante. E eu peguei esse método por isso. Por não achar explicação, não achar... Por sentir essa falta ali. De sentir e não ter esse senso. Depois ele começou a explicar. E, cara... Uma coisa que eu acho muito interessante sobre as suas aulas, todas as vezes que eu... vamos tocar com um exemplo aqui específico, né? Em relação à retenção de guarda, por exemplo. Querendo ou não, a maioria das pessoas que já fazem jiu-jitsu durante um tempo acreditam que esse tipo de jogo são para pessoas leves e flexíveis. E eu acho que você conseguiu, por estudar biomecânica, mostrar pra gente que você usando os seus cotovelos, ombros, a cabeça e os joelhos como pilares, você não necessariamente precisa ser uma pessoa flexível para aplicar esse mesmo tipo de posição. Então eu consegui enxergar nas suas aulas pessoas com corpos completamente diferentes, níveis de habilidade completamente diferentes, conseguirem usar as suas posições e aprender as suas posições pela forma que você explicava e pela forma que você conseguia quebrar elas. Eu achei essa parada muito, muito interessante. Uma coisa que assim, o Rico fala sempre pra mim, e eu gosto de falar para o pessoal assim, o jiu-jitsu ele tem que ser treinado para você treinar ele a vida inteira. Uhum. Você tem que aprender o jiu-jitsu para você treinar. O negócio é tão apaixonante que você tem que treinar ele a vida toda. Sim. E você tem que a gente tenta achar um método que a gente consiga fazer isso. Uhum. Antigamente, se você vê na história do jiu-jitsu, os caras que eram guardeiro, eles viraram passador depois porque perderam a condição física de fazer guarda, porque perdeu a flexibilidade, porque perdeu a mobilidade. Então chegou uma época da vida que todo mundo vira passador. Uhum. Né? E então o jogo vai ficar... Aí quando chegava, vamos dizer assim, na luta da galera mais master, era cabeça com cabeça, porque ninguém queria puxar. E a galera começava a trocar a queda e já virava outro estilo. De outra forma. Outra forma. Então, a gente tenta criar um método que não precise da sua flexibilidade. As conexões de cotovelo, joelho e proteção faz com que você lute jiu-jitsu a vida toda por baixo, sem necessidade, sem ser necessário ter tanta flexibilidade. Um caso que a galera que acompanha, que até lutou o PAN, ouviu o podcast de vocês ontem, que o Hugo falou do Natan, né? O Natan é um cara que treinou com o Rico até a faixa roxa. Natan Schweng. Então ele é um cara que treinou com o Rico até a faixa roxa. E ele tem uma guarda defensiva muito legal, muito boa. Mas se você vê, o Natan não é um cara extremamente flexível. Não. Para a categoria. Ele é um cara leve, é um cara bom de jiu-jitsu, tem uma retenção de guarda perfeita. Para mim, uma das melhores retenções que tem, não querendo puxar sardinha pro cara, mas assim... Mas ele é um cara que ele vai trabalhar aquele jiu-jitsu dele por muito tempo, porque ele não precisa da flexibilidade dele, entendeu? Uhum. Então mais ou menos esse... A flexibilidade é sempre boa, mas nesse caso nem sempre necessária, né? Assim, é lógico que para a sua saúde é bom fazer uma manutenção da sua flexibilidade, da sua mobilidade. Você não pode ser dependente a ela, né? Só não pode... Porque, na verdade, dependendo do estilo que você desenvolve, o excesso de flexibilidade até te lesiona, né? Isso. Você confia muito em ficar emborcado, confia muito em ficar invertido. Posições onde... Você acaba sobrecarregando também, você acaba sobrecarregando seu pescoço, sua lombar. Isso até naturalmente a gente vai perdendo a nossa flexibilidade com o tempo, né? Então a gente vai ter que aprender outros jiu-jitsu depois de muitos anos, aí vai ficar mais complicado, entendeu? Então a gente tem que... Nesse método de vocês eu acho muito interessante as conexões, né? Porque às vezes você vai mostrando ele no aberto, assim, e daqui a pouco você vai conectando, aí daquele mind-blowing, assim, fica tipo assim, caramba. Uhum. E é totalmente, assim, fora
daquele protocolo de jiu-jitsu padrão, né? Que Certo. a gente faz, assim, às vezes de conexões e tal, de posições isoladas, né? Até você já falou pra mim uma vez que você tem dificuldade de fazer posição estática, né? Eu tenho muita dificuldade. Que aprender o jiu-jitsu dinâmico, né? E eu acho isso muito interessante. Eu quebro bastante a cabeça, mas eu estudo bastante. Então eu chego no treino ali assim, ó, já faixa preta, chego no treino ali, me boto no meu lugar, tento fazer a posição, pergunto bastante. E assim, tem uma transformação do jogo depois de um tempo, assim, né? Uma parada que o jiu-jitsu ele é tão interessante porque ele nunca acaba, né? Você sempre vai ver uma coisa diferente, uma coisa nova. E até uma coisa que a gente tava batendo um papo assim, off, a gente tava falando que o jiu-jitsu ele é cíclico, né? Que na verdade você treina, aí todo mundo vai usando aquela tendência para desenvolver o jogo. Daqui a pouco aparece alguém com uma coisa. E aí vai seguindo. E aí vai seguindo. E daqui a pouco, aquilo ali que era o que a gente chama de básico, do old school, Volta a ser a tendência. ele volta porque ninguém mais sabe defender, ninguém mais sabe lidar com aquilo. E aí todo mundo volta a fazer aquilo e o jiu-jitsu ele vai nesse ciclo de evolução mesmo. Você vai lá, chega na frente, aí galera, todo mundo perdeu aquele lastro, aí volta pra trás ali, daqui a pouco a galera começa a fazer tudo de novo, né? Daqui a pouco a galera já não vai mais lembrar como é que faz um berimbau, tá, galera? Então daqui uns 20 anos a galera vai aparecer um cara fazendo berimbau e vão falar assim, gente, o que é isso? Que novidade. Isso aí aconteceu, né? Porque o Roleta já fazia isso há muitos anos atrás e sumiu e daqui a pouco apareceu como novidade aí, todo mundo fazendo. Sabe o que é muito engraçado? Eu vi um vídeo dos anos 30, no Japão, assim, né? Porque, pra quem não sabe, o judô e o jiu-jitsu são a mesma coisa com regras diferentes. Eles vieram da mesma fundação, eles têm o mesmo pai. Então, eu vi um vídeo, assim, de uns alunos de Gorokan nos anos 30, 1930 e pouco, preto e branco, uns carinhas com uns kimono, tipo, de pescador de siri, assim. Metade do com a calça antebraço. no meio da canela, metade do antebraço. E os caras fazendo o que eles chamam de Newaza, né? Kosen Judo, assim. E o cara fazendo de la riva e conectando umas posições, assim, que fala assim, caramba, o cara já fazia isso aí quase 100 anos atrás. E a galera hoje em dia achando que é novidade. E o cara achando que inventou. Galera, ninguém inventa nada, tá? O máximo que você faz é descobrir, assim. Tava aqui, eu achei, mas uma coisa que já existe, porque os movimentos, eles são conectados, eles vêm de uma linha. Então, você combina, né? Como se fosse uma matemática. Sim. Soma 1 com 1, vira 2, 2 com 1 vira 3 e por aí vai. Você vai fazendo combinações Vai que criando diferentes vão vertentes, aparecendo, movimentos vão aparecendo ali. Mas são coisas que já vêm de uma base, de uma fundação. Assim, me dá a sua opinião aí, o que você acha do cenário atual do jiu-jitsu de performance, jiu-jitsu esportivo, grappling. O que você acha que está mais destacado hoje em dia e quem são as maiores estrelas do nosso cenário? Só voltando um pouco aqui rapidinho do que você falou da fundação, que é uma coisa do método também, que a gente usa. A gente sempre fala assim, que o jiu-jitsu é o instinto, né? Eu sempre falo que uma das pessoas que hoje em dia mais me ensinaram o jiu-jitsu foi meu filho, o Hugo sabe disso. Porque a gente já tem um instinto natural. Se você vê uma criança levantando, ela vai levantar e levantar a técnica. Se você vê ela saindo, ela vai fazer uma conexão de cotovelo com o joelho para levantar. Hoje em dia vai estar todo mundo aí prestando atenção nas crianças, nos bebês, mas E a gente só vai perdendo o instinto com o tempo. Porque a gente tem que se adaptar ao meio. Né? A gente vai perdendo esse instinto. E o método que a gente usa é assim, também tentar fazer com que a pessoa volte àquele instinto natural de quando a gente é criança. Vai subir com conexão de cotovelo e joelho. Você vai cair, você vai se proteger com a mão na frente. A criança, quando ela vai botar assim para frente, ela vai colocar as mãos, as pernas vão estar lá atrás para se equilibrar o corpo. Ela vai achando o equilíbrio. É isso aí que a gente tenta não trazer na memória da pessoa, como todo mundo tem essa memória motora, né? Então a gente tenta vem buscar essa memória motora para o jiu-jitsu novamente. Né? Então, se a gente for para pensar assim em luta, né? O jiu-jitsu, o grappling, ele é o primeiro ou segunda forma de você resolver uma situação, pô. Ou, assim, para pensar nos primórdios, assim,
do primata mesmo, assim. Ou o primata tacou a mão no outro, ou ele agarrou o outro e tentou botar pra baixo. É verdade. Então, desde sempre já existe. Se você for assistir, às vezes, o Reino Animal, aí você vê 2 gorilas lutando, eles estão fazendo jiu-jitsu. Se você for ver 2 gatos, assim, dois tigres, também é alguma forma de jiu-jitsu. Eles se agarram e um tenta dominar o outro. Então é o que você está falando do instinto. E não é só do instinto do ser humano, é do instinto animal. O instinto animal ele é uma resolução de um corpo subjugar o outro. Né? Tem uma piadinha do Kevin Hart que o líder da tribo dos gorilas, né? Quando vem um outro cara desafiar ele, quando ele bate no cara, quando ele bate no outro gorila, o gorila ele é expulso da tribo. Aí ele fica com a mulher, com os filhos, aí ele falou assim, de repente, o cara tá perdendo de propósito. Não, de repente o cara tá desistindo de algumas lutas. Sabe. Assim, que maldade, Kevin Hart! Jamais! Vai, vamos lá, voltando em relação à parte competitiva. O cenário atual vem... hoje em dia é muito feliz ver o que o jiu-jitsu se transformou, né? Hoje a gente consegue viver do jiu-jitsu. Então a gente está aqui nos Emirados vivendo do jiu-jitsu. Coisa que há 15, 20 anos atrás a gente nunca imaginou isso. Quase. Eu lembro que o meu professor ia para academia lá caminhando todo dia, porque ele não cobrava mensalidade. Pô, o cara fazia mais de 10 quilômetros caminhando, dava aula para todo mundo ali, sem ninguém cobrar nada, só por amizade. E hoje não, ele nunca viveu. Hoje ele vive do jiu-jitsu nos Estados Unidos, a gente vive do jiu-jitsu aqui. Graças a Deus a gente vive bem. E que nem o cenário atual do jiu-jitsu, a tendência é só crescer, até pelo profissionalismo dos atletas. De vez em quando a gente fica meio chateado porque na verdade é uma chateação com um pouco de inveja, né? Porque a gente tinha tanto gás na nossa época, às vezes potencial, e às vezes a gente vê os meninos com muito potencial, às vezes falhando em alguns aspectos hoje, que quem sabe a gente não falharia também, né? Verdade. Se a gente tivesse essas mesmas oportunidades que eles hoje. Mas eu vejo um estado promissor aí pro jiu-jitsu. Eu vejo vários talentos hoje surgindo a cada dia, então todo campeonato você pode citar 2, 3 nomes que estão chegando ali em cada competição. Não é uma coisa que é os mesmos nomes. Eu acho que o jiu-jitsu dá uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, você olhava para a chave, você via os mesmos nomes. Hoje você vê uma galera nova chegando, galera que vai chegar ali dando trabalho. Você vê que no outro ano aquele cara já vai tirar o título. Você não vê muitos campeões se repetindo, né? Então, isso é a melhor coisa que está acontecendo. A gente estava falando sobre isso em relação ao Pan-Americano, dizendo que numa mesma chave tem tantos caras bons que só de você trocar o posicionamento da chave já sai um campeão diferente. Isso aí. Por ter caras de muito alto nível participando ali das mesmas chaves. E a gente gostaria de saber de você também se você tem algum atleta em específico que você apontaria que luta de uma forma sistemática e teria uma maior chance de se manter um campeão por mais tempo dentro dessa atualidade agora. Eu acho o Tainan. Por quê? Tem um Tainan, se for pensar na forma de sistemático, o cara só evolui, né? Se você vê que ele foi desafiado no Nogi, coisa que ele nunca tinha sido desafiado. Todo mundo criticava a parte de queda dele, e o cara foi pro Nogi, segunda luta já estava dando queda. Na última luta com o Maurício, trocou até, né, bem, de ficou kimono, em pé até derrubar. Então é um cara que está em constante evolução, e eu acho o jiu-jitsu dele muito redondo, tá? Então acho que o cara ele vai se manter um grande nome por muito tempo. Concordo. O Tainan ele é um dos maiores modelos dessa geração dele, né? Um cara disciplinado que ele acorda 5 da manhã, que ele dá não sei quantas aulas por dia, um cara que tem um horário para estudar, um horário para treinar, se alimenta de uma forma específica, né? Apropriada para a preparação dele, assim. E assim, é um trabalho de consistência de muitos anos para ele conseguir chegar na faixa preta num nível que ele fosse assim dominante, né? É claro que como o jiu-jitsu ele é um esporte tão denso assim,
às vezes, assim, saem alguns caras que são fora da curva. A categoria dele hoje é a mais interessante de você saber quem vai ser o campeão. Se você analisar que tem ele, Mika, Jansen na categoria, dependendo do dia, você não sabe quem vai ganhar. Na verdade, a categoria dele é a mais difícil, se você for buscar historicamente, né? Se você for ver a leve e a médio ali, desde a época de Léo, de Shaolin, do Márcio Feitosa, daquela galera ali old school, sempre foi uma categoria passada. Sim. Que sempre estava mudando eu acho, nome, se eu não me engano, é uma categoria que você não encontra um campeão 3, 4 anos seguidos. Difícil, dificilmente, verdade. No médio, né? É verdade. Leve, Tivemos médio, tempo você ali. não encontra um cara dominante por 3, 4 anos seguidos. No máximo. Acho que o mais dominante no peso leve até hoje foi o Lucas Lepre. Que com No médio? Leve. No leve, no isso. leve. E o mais dominante do médio, Marcelo Garcia. Marcelinho. Com 4 títulos, Mas aí também tivemos o Tererê, aí agora o Tainan e por aí vai. Por aí vai, assim, é impressionante. É o que você estava falando com relação ao esporte ter virado profissional e a galera conseguir viver disso, porque antigamente até o lutador de jiu-jitsu, ele fazia jiu-jitsu já mirando de repente num vale tudo, né, um MMA, assim, ele usava o jiu-jitsu como uma porta de entrada para ele poder viver da luta de outra forma. Então o cara era brabo de jiu-jitsu, mas em algum momento ele ia ter que migrar pro MMA para ele fazer dinheiro com o esporte. Hoje em dia não, hoje em dia o cara fica no jiu-jitsu, o cara não precisa tomar um tapa na cara para ganhar dinheiro, né? E até com relação ao profissional, como professor, porque o esporte se valorizou tanto que você não precisa nem ser um campeão para fazer dinheiro com jiu-jitsu. Você abre uma escola, se você tiver um método bom, se você tiver uma forma de apresentar o produto, você vai ter uma turma muito grande de crianças, de mulheres, de iniciantes, e acaba que você faz um business que você consegue ganhar bastante dinheiro tendo um ambiente mais familiar, assim, um ambiente mais recreativo. Não tão competitivo, sim. Até porque o competidor, ele só toma o seu dinheiro, ele não te paga. Né? Quem te paga é o branco, azul e criança. Assim, o resto, quando o cara vai ficando mais graduado, se ele tiver a intenção de ser um atleta, ele não vai ficar na academia competitiva, né? Na academia recreativa, perdão. Ele vai para uma academia competitiva para ele poder ter mais performance. E aí ele vai ter apoio de patrocinadores, etc. e tal. E então, até como professor, o investimento maior vai ser nos iniciantes, nas crianças e etc. Uma base, né? E dá pra viver disso hoje em dia, assim. Eu acho que eles terem profissionalizado o esporte. E eu digo até que foi bom que caiu na mão de certas pessoas, que limparam a imagem do esporte, para o esporte ser um esporte de família e não tem mais aquela reputação do casca grossa, que chega com o kimono fedendo, que briga na rua. Pit boy. Então, assim, foi importante para validação do esporte. Na época. Eu acho que foi necessário. A validação do esporte, mas coisas que podia ser evitado, mas foram. Mas faz parte do processo. Mas imagina você como um pai. Você vai querer o seu filho relacionado com esse tipo de gente? Não vai. Não, meus pais não. Exatamente. Não vai querer, então sofreu um preconceito muito grande. E algumas pessoas, algumas lideranças, ainda bem tiveram essa consciência de mudar a visão do esporte para que a gente pudesse viver disso hoje, assim, para que a gente tivesse um reconhecimento da sociedade, assim. O faixa preta de jiu-jitsu, o professor de jiu-jitsu, quando ele chega nos lugares, hoje em dia a galera aperta a mão dele porque ele é um educador. Verdade. E não só brabo, não só um casca grossa. Ele vai ensinar a educar o seu filho. Né? Lógico que a educação vem de casa também, mas o esporte, o jiu-jitsu, ele é... E a arte marcial em si, nossos valores, faz com que... Ele é a educação, como base, né? Hoje o MMA virou uma realização de sonho, vamos dizer assim, não uma necessidade. Antigamente o jiu-jitsu, para ganhar dinheiro, você tem que ir pro MMA. Hoje o cara vai porque é sonho. Pô, quero me testar, eu já ganhei muito aqui, quero um novo desafio, né? O jiu-jitsu hoje às vezes eu nem entendo, às vezes eu não sei porque eu sou saudosista, queria que aquele cara ficasse mais lutando ali, no caso no jiu-jitsu, ele migra pro MMA, pô, não precisa, esse cara pode ganhar muito mais dinheiro aqui no jiu-jitsu, mas vai pra lá pro MMA, a gente vai deixar de ver o cara lutando. Verdade. Não, a gente como apreciador de entretenimento acaba perdendo um pouco.
É o competidor, né? O competidor, ele mais do que ganhar, às vezes o cara ele tem essa gana de competir, de se testar. Sim. Será que eu sou bom mesmo? Porque é lógico que tem a parte financeira que é muito importante, porém tem gente que tem aquele a mais. Assim, eu fui dominante no jiu-jitsu, agora eu quero ver se isso aqui funciona mesmo às veras, assim, quando sou eu e um outro cara treinado, né? Tipo, porque é onde o jiu-jitsu foi afirmado, né? Desafiando estilo por estilo, o jiu-jitsu batendo outras artes marciais. Então é o que a gente estava falando do princípio, né, da luta. Uhum. Você vai bater ou você vai agarrar. Então ficou provado que mecanicamente, se você agarrar um cara, travar os pontos de apoio dele, ele não vai conseguir te agredir. Então você vai ter um domínio sobre o corpo do seu adversário. 100%. Né? Tipo assim, você tá acompanhando aí o Pan-Americano da IBJJ, o que você tá achando? Pô, assistimos a faixa preta, a gente assistiu ontem, a primeira fase toda, a faixa colorida a gente não assisti tanto, por motivo de trabalho aí, mas depois a gente vai dar uma voltada pra ver as lutas. A primeira fase eu achei muito boa, as lutas, a gente tava comentando aqui em off, das lutas do Pedro Scooby, ou do Marcos Scooby, já vai o Pedro Scooby, já vou pensar nisso. Do Gutenberg, que é um cara que está apresentando um novo jiu-jitsu, né? Ele sempre foi enciclopédia total de jiu-jitsu. Para mim é um dos caras que mais sabe jiu-jitsu hoje. Jiu-jitsu completo mesmo. E ele é outro cara que sempre busca evolução e ele está mostrando em cada competição, né? No europeu, agora no PAN. E eu espero hoje muito os confrontos melhores aí, tá boa. Se você tivesse que... Ontem já deu... Se você tivesse que escolher um aí, se você tivesse que escolher um para ser o campeão absoluto agora, você votaria no Scooby ou no Gutenberg? Gutenberg. Por quê? Você quer falar em termos de jiu-jitsu ou... Jiu-jitsu, avaliação técnica. Então, acho o Gutenberg muito mais completo hoje, né? Em recurso, falando em nível de recurso técnico. E o pessoal, é um cara que eu gosto, que eu admiro muito o trabalho dele, e vi o Gutenberg desde a faixa azul lutando, ele é de Salvador, então perto da minha cidade. Sim. E sempre admirei o trabalho dele cedo. É um cara que eu torço, pessoal, então o coração, mas mesmo assim ele está provando cada dia que continua evoluindo. Eu gosto muito dessa continuidade de evolução. Tem cara que, assim, você vê que o jiu-jitsu dele dá uma estagnada, mas ele ganha por alguma coisa a mais, que é uma preparação física, ou até hoje o lado da chave tá contando, né? Que antes não contava, o cara brabo mesmo botava o cara, mas hoje o nível técnico tá tão igual que o lado da chave tá contando, ou dia ou qualquer coisa, mas ele busca evoluir toda competição, você vê uma coisa diferente. Sim, é um cara que está sempre se reinventando. Eu acho que isso no topo do jiu-jitsu, assim, isso realmente é muito importante, porque, como você sabe, todo mundo tem acesso a tudo de todo mundo, vamos colocar assim. Então, o cara assiste as lutas, eles podem estudar. Então, se você vem ali mostrando sempre o mesmo padrão de movimento, você fica uma pessoa muito fácil de se lutar contra. Não fácil, mas você sempre vai saber o que esperar. Então, como você disse, o cara está se reinventando, trazendo coisas novas de uma maneira diferente, faz com que ele seja uma pessoa imprevisível. E aí a chance de ter uma performance melhor é muito maior. Concorda? Concordo, e eu acredito que, assim, ele vai ser um cara que um nome que também vai dar trabalho no Mundial, tá? Também acho. Acho que dessa vez ele chega. Ele já fez mundiais muito bons, mas também tem outros que ele fez meio motivo de lesão, meio apagados, mas ele tá ganhando confiança aí. Eu acho que esse Mundial ele vai chegar. Eu acho que faltava muito suporte também, né? Porque eu, por ser da GF Team também lá, eu acompanhava muito o trabalho dele. E eu via que ele era um cara muito autodidata e ele fazia muitas coisas sozinho. Ele estudava sozinho, se preparava sozinho, fazia os camps dele sozinho com o que ele tinha. E eu acho que ele fez muito bem com tudo que ele tinha na mão. E agora ele tendo esse recurso de estar treinando com os mentes, ele tem alguém ali que possa guiar ele e mostrar o caminho. E também tendo tratando pessoas que querem o mesmo que ele, não que ele não tinha na GFT, mas pessoas que querem também se reinventar, como a gente acabou de dizer. Acho que isso faz grande diferença. Tem também isso, né? Então, assim, você veio de lá, né, da GFT, você pode falar mais com propriedade, né? Que nem uma vez eu escutei o Honório falando, ele falou, meu irmão, a GFT é
só tem batalhador, né? Isso mano? aí. O cara vai lá, vai trabalhar o dia todo, vai chegar lá, o material humano meio não é limitado, tem um material humano, mas só todo mundo tem outros objetivos. Né? Sim. Ninguém, é muito difícil você achar pessoas lá que vivem o jiu-jitsu 100% do tempo. São todas pessoas que fazem coisas por fora e usam o jiu-jitsu como uma forma de realizar, como uma realização própria, vamos dizer assim. Uma válvula de escape. Válvula de escape hoje também. O profissionalismo, ele foi buscar isso, né? Mas eu acho que também tem uma dificuldade de você ter que ser o piloto, o passageiro, você tem que fazer tudo, meio que, assim, você ser o professor e você também tem que fazer o próprio camp, assim, você nunca vai conseguir puxar o máximo de si mesmo. Então, você ter alguém para liderar o seu camp, alguém que está de fora, alguém que não está participando do camp, ajuda muito. Sim. Assim, você ter alguém para cuidar da sua preparação. Porque, assim, eu acho que todos nós sabemos como é você ter que treinar e dar aula e você ter que se preparar para uma competição também. Você acaba que fazer meio a meio, assim. Sim. Então, esse é um dos motivos pelo qual até o Kiko, ele tomou meio que a frente disso, de tomar conta dessa parte da preparação da galera. Porque aí você chega no treino com alguém já ditando, ditando a liderança, exatamente. Não adianta, uma andorinha só não faz verão. Você precisa de um time, você precisa de alguém para cuidar da sua preparação. O Gutenberg, agora a gente vai ver o potencial de verdade dele, porque ele vai sair dessa situação onde ele é atleta e professor, e ele vai ter um time de 2 professores que já concluíram a carreira deles e estão 100% focados no time. Isso aí. Então, assim, é um processo que, como ele tem já a formação do jiu-jitsu dele, ele está tendo que se reinventar, está tendo que se readaptar a um novo estilo. Daqui a algum tempo a gente vai ver os resultados dele um pouco mais concretos, né? Mas esse Pan-Americano aqui vai ser uma boa referência. Seria, eu acho que o primeiro título realmente expressivo dele já na faixa preta, né? Sim. Então, se ele ganha do Marcos Scooby hoje, daqui a pouco, isso aí já vai dizer muita coisa sobre como vai ser o ano dele, como vai ser daqui pra frente, né? Estão faltando algumas peças nesse PAN aí pra testar ele de verdade? Pra testar ele, assim, mas ele tá com um teste bom aí, porque o Scooby também é muito bom de jiu-jitsu. Né? E ele veio fazendo algumas lutas até no absoluto lá, com alguns caras mais leves, mas, pô, você vê que um cara daquele peso, ele conseguiu acompanhar tecnicamente os caras, assim, você vê que ele... Pô, lógico que ele botou a focinha ali que tem que ter, né? Pan-Americano, absoluto, você tem que fazer, mas você vê que o cara tá atento em tudo ali, a movimentação dele já mudou. Eu vejo a mudança no jogo dele, eu achei legal isso aí. Legal, então, é isso aí. Muito obrigado, Rodrigo Campos, conhecido no tatame como Kiko Rodrigo. Obrigado aí pela presença, seu nosso primeiro convidado, uma honra muito grande para mim, né, pro nosso canal aí, podcast. E até muito obrigado aí por por colaborar com a nossa comunidade aí, por ser essa figura de professor para todos nós. E assim, um trabalho muito, muito bom, muito bonito. Para quem não conhece, sigam aí Kiko Rodrigo 1, né? Kiko Rodrigo 1 no Instagram. E qual é a sua perspectiva agora para a competição? Você vai participar? Você vai ficar só na parte do corner ali da galera, de coach? Como é que vai ser aí um pouquinho do seu planejamento desse ano? Primeiro, assim, queria agradecer a vocês, né? Por honra danada, primeiro convidado aí. Espero mais lá na frente, quando a gente voltar aí. Com certeza, porque a gente quer saber essa sua história do Rico aí. E a gente conversar mais, o Hugo é um cara que eu converso, acho que eu passo o dia inteiro conversando com ele, dentro, fora do tatame, e Antônio é um cara que eu comecei a admirar aí, pelo que a gente veio falando, do jiu-jitsu, é um cara como pessoa, um cara que, eu vejo jiu-jitsu nele o tempo todo, um cara que sempre tá me ensinando a todo mundo. E o próximo campeonato é o Grande Slam, agora aqui em Abu Dhabi. Meu nome já tá lá, se Deus quiser, aí a gente vai fazer essa forcinha. Nesse último aí eu desisti em última hora. O Hugão ficou até meio chateado aí comigo, mas... Nada. Mas assim, maio eu tô de volta lutando aí, se Deus quiser. A gente vai tentar fazer
uma preparação boa. Vou tentar puxar dos meninos e me puxar também, mas todo mundo se ajuda aqui e vamos nessa, vamos pra frente. Isso aí. Então, galera, mais uma vez a gente queria agradecer aí o acompanhamento e o suporte de todo mundo. Queremos agradecer também a Tropical Superfoods por estar proporcionando esse açaí maravilhoso. E mais uma vez não deixar de pedir para vocês se inscreverem no canal, comentar, compartilhar. A gente vai deixar lá na descrição do vídeo de novo os nossos Instagrams, o Instagram da página do Talk and Roll Podcast, o lá, Hugo Choke, meu Antônio Vinícius BJJ, o do Kiko Rodrigo Campos. Kiko Rodrigo. Kiko Rodrigo 1. Certo? Então é isso aí, galera. Mais uma vez, obrigado e um abraço. Ouça!